Piaget reconheceu os papéis que a maturação e a consciência sexual desempenham nos anos da adolescência, mas sugeriu que estes fatos são inadequados para esta fase do desenvolvimento. Mas esses fatos, bem conhecidos, tornados banais por certos artigos psicológicos, estão longe de esgotar a análise da adolescência. De fato, as mudanças pubertárias teriam apenas um papel mais secundário se o pensamento e as emoções próprios da adolescência estivessem em acordo quanto à sua verdadeira importância. Piaget, 1967. Do ponto de vista da integração na sociedade, cuja importância psicológica predomina sobre sua importância biológica, a adolescência é essencialmente caracterizada pelo fato de que o indivíduo não se considera mais uma criança. Ele deixa de se sentir como inferior ao adulto e começa a achar que ele é igual ao adulto. Ele se imagina tornando-se um membro da sociedade, desempenhando um papel e seguindo sua carreira. Assim concebida, torna-se evidente que a adolescência não corresponde à puberdade. As operações formais e a hierarquia pessoal de valores, o adolescente desempenha um papel fundamental na nossa sociedade, que é o de libertar a nova geração da geração mais velha. Isso leva o indivíduo a tentar desenvolver aquilo que ele adquiriu na sua infância, que seja novo e que em parte o libere dos obstáculos, que decorrem das imposições dos adultos. Piaget, 1963. Tanto para Piaget, o desenvolvimento cognitivo e afetivo que ocorre neste período são fatores importantes que moldam a adolescência. Uma característica dos adolescentes é a sua capacidade de pegar, entre aspas, os adultos, usando um raciocínio ilógico. Isto ocorre nas crianças com as operações formais em virtude deles já terem desenvolvido o raciocínio e as capacidades lógicas, que de certa forma são iguais aos dos adultos. Como os adultos com raciocínio formal, os adolescentes com raciocínio formal nem sempre o põem em prática, mas uma vez desenvolvido o raciocínio, eles apresentam as mesmas capacidades mentais dos adultos. A principal diferença entre a capacidade de raciocinar do adulto e a do adolescente consiste na evidente quantidade dos esquemas ou estruturas. À medida que a pessoa continua tendo novas experiências, ela continua a desenvolver novos esquemas e conceitos. Muito do pensamento e comportamento do adolescente pode ser explicado pelo desenvolvimento anterior. A este respeito, o desenvolvimento das estruturas cognitivas antes e durante a adolescência ajuda a explicar as características do comportamento durante este período. O adolescente típico tem o aparato mental necessário para resolver problemas logicamente tão bem quanto os adultos. Piaget acreditou que as características do pensamento do adolescente, que o tornam único, devem-se em parte ao nível infantil de desenvolvimento cognitivo e afetivo alcançados e ao egocentrismo do pensamento que os acompanha. O egocentrismo é uma das características do pensamento associada a toda estrutura cognitiva recém-adquirida. No período sensório-motor dos 0 aos 2 anos, uma criança é egocêntrica no sentido em que ela não pode diferenciar entre os outros objetos e a si própria enquanto objeto ou entre os objetos e suas impressões sensoriais. Ela é centro do seu universo. Com o desenvolvimento ao longo do período, seu egocentrismo vai decrescendo. No momento em que a criança torna-se apta a representar objetos e eventos internamente, esta forma de egocentrismo diminui. O egocentrismo do período pré-operacional, dos 2 aos 7 anos, é reconhecido na incapacidade das crianças de estabelecerem diferenças entre seus pensamentos e os pensamentos dos outros. Elas acreditam que seus pensamentos são sempre corretos. À medida que sua interação social com os outros aumenta, esta forma de egocentrismo regride. Elkind sugere que a criança pré-operacional é também egocêntrica por ser incapaz de diferenciar os símbolos e seus referentes. Nesse estágio, a criança é considerada como fornecedora de descrições verbais incompletas aos outros, na crença de que as palavras carregam mais informação do que de fato carregam. Durante o estágio das operações concretas, dos 7 aos 11 anos, uma criança torna-se capaz de aplicar as operações lógicas a problemas concretos. O egocentrismo aqui toma a forma de uma incapacidade de distinguir entre eventos perceptivos e construções mentais. A criança não pode pensar independentemente de suas percepções. No
pensamento do adolescente, o critério para os julgamentos passa a ser o que é lógico para ele, como se o lógico, a seu ver, é sempre certo e o ilógico é sempre errado. O egocentrismo do adolescente consiste na sua incapacidade de diferenciar entre o mundo do adolescente e o mundo real. O adolescente é tomado por uma crença egocêntrica na onipotência do pensamento lógico, pelo fato de poder pensar logicamente sobre o futuro e sobre pessoas e eventos hipotéticos. Ele acha que o mundo deve se submeter a esquemas lógicos em vez de esquemas de realidade. Ele não entende que o mundo nem sempre é lógica ou racionalmente ordenado, como pensa que deveria ser. Quando o campo cognitivo é novamente ampliado pela estrutura do pensamento formal, uma forma de egocentrismo aparece. Esse egocentrismo é uma das características mais existentes da adolescência. O adolescente não só tenta adaptar o seu ego ao ambiente social, mas igual ele tenta ajustar o ambiente ao seu ego. O resultado é um relativo fracasso em distinguir entre seu ponto de vista e o ponto de vista do grupo em que ele espera reformar. Mas nós acreditamos que no egocentrismo encontrado no adolescente há mais do que um simples desejo de se afastar. Consiste ele, antes, numa manifestação de um fenômeno de falta de diferenciação. O adolescente vai atravessar uma fase em que ele atribui um ilimitado poder aos seus próprios pensamentos, de modo que o sonho de um futuro glorioso, de transformar o mundo através das ideias, parece não ser apenas fantasia, mas também uma ação afetiva em que se modifica o mundo empírico. Em Helder e Piaget, 1951. O egocentrismo diminui quando o adolescente aprende a fazer uso efetivo da lógica em relação à realidade da vida e passa a reconhecer que todos os eventos terrenos e os seres humanos não podem ser julgados por um critério estritamente lógico. O ponto central do processo de decentação está no ingresso no mundo ocupacional ou no início do treinamento profissional. O adolescente torna-se um adulto quando ele assume de fato um trabalho. Este é o momento em que ele se passa de um reformador idealista para um empreendedor. Em outras palavras, o trabalho afasta o pensamento do perigo, do formalismo e o traz de volta à realidade. Em Helder e Piaget, 1958. Portanto, na perspectiva de Piaget, quando os adolescentes se propõem a fazer parte do mundo do trabalho e do empreendimento, eles são compelidos a adaptar seus raciocínios e a inteligência ao mundo tal como ele é, em vez de o mundo como eles logicamente pensam que deveria ser. O que parece frequentemente um idealismo, em verdade é um raciocínio baseado no uso egocêntrico do pensamento formal. Quando um adolescente típico, com as operações formais, faz julgamento com base no raciocínio, suas conclusões parecem ser idealistas porque elas são lógicas. Os pais tentam instruir seus filhos a não fumar e não beber. Os adolescentes acham essa ideia ilógica, porque já que eles podem fumar e beber, eles se perguntam usando a lógica e o raciocínio. Se eles podem, por que eu não posso? O adolescente deve aprender a assumir os papéis adultos no mundo real. Isso envolve não apenas desenvolvimento cognitivo, mas também um desenvolvimento afetivo paralelo, bem como a adaptação à vida adulta. Quando o adolescente se encontra com o mundo na forma que ele realmente é, não como meramente achava ser, as adaptações podem ser realizadas, o que permite uma mudança da perspectiva lógica egocêntrica para uma perspectiva lógica realista. Com o egocentrismo adaptado à realidade, ocorre a capacidade para uma forma de idealismo não egocêntrico, um idealismo apto a apreciar as complexidades lógicas e não lógicas dos problemas. Os adolescentes são críticos severos em suas discussões em relação à sociedade. Muitas vezes antissocial, rebeldes, irracionais, ingratos, acham que sabem tudo. Mas Piaget não entende assim. Hã? Como assim? Tá louco, menino? Piaget acha isso normal. Nós adolescentes temos o desejo de reformar a sociedade, e isso está atribuído às nossas capacidades intelectuais de raciocinar sobre como as coisas deveriam ser, hipoteticamente e logicamente falando. Puro egocentrismo. 68. O adolescente em geral mostra asocial e praticamente associável. A sociedade que interessa a ele é a que ele quer reformar, ou não se interessa pela sociedade real que ele condena.
Além do mais, a sociabilidade do adolescente se desenvolve através da interação com os outros adolescentes e tem como intenção básica a discussão. Quer em dupla, quer em pequenos grupos, o mundo é reconstituído em comum e o adolescente se perde em discussões infindáveis com o meio de combater o mundo real. Piaget, 1967. Nós vimos então como o adolescente ocupa-se do seu ingresso na sociedade adulta. Ele faz isso mediante projetos, planos de vida, sistemas teóricos, ideias de política e reforma social. Em resumo, faz isso por meio do pensamento e poderíamos dizer quase sempre pela imaginação, o que faz este pensamento hipotético-dedutivo algumas vezes se distanciar da realidade. Em 1963, Piaget escreveu que quando os jovens adultos são submissos aos mais velhos, a mentalidade infantil permanece por mais tempo. Então, para o melhor desenvolvimento da adolescência, a autonomia afetiva e intelectual deveria ser encorajada, o que também possibilitaria a integração na sociedade. A verdadeira adaptação à sociedade chega automaticamente quando o adolescente reformador tenta colocar suas ideias no trabalho. Tal como a experiência reconcilia o pensamento formal com a realidade. Assim também o trabalho permanente e efetivo. Empreendido em suas situações concretas bem definidas, cura todos os sonhos. Piaget, 1967. Consequentemente, quando os adolescentes tentam implementar seus sonhos, realizações e hipóteses no mundo real, o mundo proporciona desequilíbrio e provoca ajustamento nas hipóteses. O desenvolvimento mental e afetivo da adolescência são essenciais para esse desenvolvimento subsequente do pensamento adulto, mas eles não asseguram um pensamento adulto realístico.